Reverendíssimo Monsenhor Eduardo, vererendas irmãs, vererendos seminaristas, meus amados irmãos. O Senhor está bem perto do coração atribulado. Texto principal da Santa Missa deste quarto domingo da Epifania nos remete à passagem muito conhecida da tempestade acalmada. Nosso Senhor, que se encontra no lago de Genezaré ou no mar da Galileia, e ali se dá o desenrolar dessa passagem que nós escutamos de São Mateus. Apenas para nos guardar mais na memória essa passagem, tendo Jesus subido a uma barca, seus discípulos o seguiram. Confirmemos algumas frases que penso que podem servir para a nossa meditação nesse dia. Então, seus discípulos o seguiram. Interessante que São Marcos é o outro evangelista que fala também dessa passagem, da mesma passagem. São Marcos diz que outras embarcações o escoltavam. Então foi a barca de Pedro. Nós podemos pensar que outras barcas também foram acompanhando Jesus e os discípulos. De repente levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam a barca. Ele, porém, olha que interessante isso, ele, porém, dormia. Jesus dormia. São Marcos acrescenta: Jesus achava-se na popa, dormindo sobre um travesseiro. Outra passagem, nós vemos que Jesus é aquele que onde não tem onde reclinar a cabeça. Aqui São Marcos faz questão de dizer que Jesus dormia sobre um travesseiro. Então nós concluímos que esse travesseiro não era de Jesus, né? Jesus não tinha travesseiro. Ou seja, ele não se preocupava em descansar, em cuidar mais do corpo do que da alma. Não, o interesse dele era fazer a vontade do Pai, salvar as almas, né? E São Mateus continua: e seus discípulos o acordaram dizendo: Senhor, salvai-nos, porque vamos perecer. Jesus disse: por que temeis, homens de pouca fé? Ao mesmo tempo pôs-se ele de pé e ordenou aos ventos e ao mar, seguindo-se uma grande bonança. Outro evangelista diz que Jesus, ficando de pé, disse ao mar e ao vento: cala-te, silêncio. E os três evangelistas, São Mateus, São Marcos e São Lucas, que falam dessa passagem, portanto os evangelhos sinóticos, eles dizem e concluem da mesma maneira essa passagem: os homens, deveras admirados, diziam: quem é este a quem os ventos e o mar obedecem? Então vamos agora meditar em alguns pontos dessa passagem, alguns versículos. Primeiro, o evangelista diz que os discípulos o seguiram. Seguir Jesus de perto. Se nós somos discípulos de nosso Senhor, nós precisamos seguir Jesus de perto. Nós não podemos seguir Jesus de longe. Ou seja, nós temos que estar onde está Jesus, pisar as pegadas de Jesus, tomar a nossa cruz diariamente e segui-lo. Nós não podemos ficar observando ao longe a nosso Senhor. Um verdadeiro discípulo é aquele que acompanha Jesus, não só no partir do pão, diz a imitação de Cristo, mas também no alto do Calvário. Exemplo de verdadeiro discípulo está ali, no alto da cruz. Aquele que está junto de Jesus no Calvário, São João. Ele sim foi um verdadeiro discípulo. Não que os outros não fossem, né? Mas ele compreendeu bem o que significa seguir a Jesus, imitar o Mestre. Muitas vezes, quantas vezes nós presenciamos no mundo moderno pessoas que querem seguir a Jesus, mas em outras barcas. Interessante que o São Mateus diz que
Tendo Jesus subido a uma barca, os seus discípulos o seguiram. Eles estavam na mesma barca de Jesus. Essa barca, no dizer dos santos padres, nos bons exegetas, essa barca é a Santa Igreja. Se nós quisermos seguir a Cristo, nós temos que estar na igreja. Nós temos que pertencer à Santa Igreja. Nós temos que, de fato, sermos bons católicos para conseguirmos a salvação. Imaginemos nós, diz São Marcos, que outras embarcações o escoltavam. Se os discípulos ficaram naquela tempestade desacertados, estando na barca em que Jesus estava, imagine você se você estivesse nas outras barcas que acompanhavam Jesus. No meio daquela tempestade em que as águas estavam já quase levando a pique, afundando a pequena embarcação. Imagina o que não estavam pensando, o desespero, vamos dizer assim, das outras pessoas que seguiram a Jesus, mas em outras barcas. Então estejamos sempre na barca de Cristo, que é a Santa Igreja. É interessante que na barca da igreja sopram os ventos, as águas começam a entrar para a embarcação, mas essa é a única barca que não afunda. Por quê? Porque Jesus está nela. Nas outras, Jesus não estava, só estava nessa embarcação. Amemos a Santa Igreja, sigamos nosso Senhor sim, mas na Santa Igreja. Depois um outro ponto interessante, é a reflexão da tempestade. Diz o evangelista, levantou-se uma grande tempestade, não é uma qualquer tempestade, uma grande tempestade. Nós podemos pensar numa tempestade, se nós estamos em terra firme, quando os ventos começam a balançar a estrutura da casa, ou arrancar os telhados, como acontece no sul do país, nós logo vamos acendendo os ramos bentos, nos ajoelhando diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida e rezando, pedindo que Deus nos livre. Quanto mais deve ser o temor de uma tempestade em alto mar, em que não se está em terra firme, em que se corre muito mais risco. Assim aconteceu naquela passagem. Mas o fato é que, na nossa vida, as tempestades são as nossas tribulações. São as grandes tentações que podem acometer a nós cristãos. Tentações de abandonar a nossa fé, tentações de abandonar a Santa Igreja, tentações de condescender com o mundanismo, com o pecado, com as coisas do mundo. São as tempestades da vida, são as crises. Nessa passagem, a embarcação de Pedro correu risco. Na nossa vida, as tentações também colocam a nossa alma em risco, colocam em risco a salvação da nossa alma, a salvação eterna. Nós temos que pedir a Jesus, fazer como os discípulos fizeram. Vamos lembrar da lição que os discípulos nos dão nessa passagem, nos deram. E disse o evangelista que Jesus dormia. Ele, porém, dormia. E alguém pode perguntar, mas como? Numa tempestade, uma pessoa dorme. Acontece que nosso Senhor não é simplesmente o homem. Nosso Senhor é Deus. E Ele é que permite ou que faz os ventos das tentações acometerem a nossa alma. Sabem que se não fosse os efeitos naturais do tempo, o vento, a chuva, o sol, a planta, a árvore não ganharia resistência, não teria raízes. Assim também na nossa vida espiritual. São as tentações, as provações, as desolações, as visitas que Deus nos faz. Mas é sempre ali, Jesus que permite que nós sejamos tentados. E diz São Paulo, Ele não permite que nós sejamos tentados acima das nossas forças. Um aspecto interessante é o aspecto que Jesus dormia, mas os discípulos que estavam ali apavorados não tiveram outra escapatória a não ser gritar e acordar o Mestre. Ou seja, a oração. A oração deve ser esse grito profundo que sai da nossa alma, do nosso coração, em que nós dizemos, Senhor, salvai-me,
Salvai-me, porque senão eu vou me condenar. Na hora da tentação, todas as vezes que nós rezamos, nós vencemos. Se não me engano, é Santo Afonso que diz que quando nós caímos porque nós não rezamos direito. Então rezemos, dobremos o nosso joelho no chão. Esse aspecto da oração é muito importante. No final das contas, Santo Afonso diz: quem reza, se salva. Quem não reza, quem não reza. Agora a perguntinha que vem: e você está rezando? Rezar não é só fazer como os discípulos aqui na hora da tempestade, do perigo, dizer: Jesus, salva-me. Rezar significa ter vida de oração, significa rezar, conversar com Deus, ter intimidade com Deus todo santo dia. Assim como nós alimentamos o nosso corpo todos os dias, nós precisamos alimentar a nossa alma todo santo dia. Ah, padre, eu não tenho tempo. Você tem tempo para almoçar? A gente arranja, né, seu padre? Então trata de alimentar a sua alma também. Acorda mais cedo, pula mais cedo da cama, faça a sua oração pessoal, não deixe de rezar. Santa Teresa diz que a gente não precisa nem do diabo para levar a gente para o inferno se a gente não reza. Por quê? Aí agora não é Santa Teresa que diz, eu que concluo, porque a gente mesmo vira o diabo. Monsenhor, me corrija se eu estiver errado. Se a gente não reza, a gente é a desgraça da gente. Porque a gente não tem as luzes de Deus, não tem a força para vencer as tentações. Então a oração. Salva-nos, Senhor, porque vamos perecer. E nós sabemos a história, Jesus se põe de pé, manda que se faça bonança, manda que o mar e as águas silenciem. É isso que acontece quando nós invocamos a Deus no meio da tribulação, no meio das tentações. A bonança acontece. Depois da tempestade vem a bonança se nós rezamos, se nós acordamos o Mestre pela nossa oração. Um fato interessante também, de Santa Teresinha do Menino Jesus, ela diz assim: conto sempre com ele. Poderá o sofrimento atingir as barreiras da capacidade humana, mas tenho a certeza, diz ela, de que o Senhor nunca me há de largar da sua mão. Da Teresinha, ela sabia bem que Jesus está ali, ele é o Senhor das tempestades. Ele que domina todas as coisas. Não existe tentação acima da graça de Deus e da força que Jesus pode nos dar. Ao menos que eu me jogue na água, né? Se eu me jogar na água aí, ou seja, eu tenho que evitar o perigo, eu tenho que rezar. São João da Cruz diz que a alma alcança dele, alcança de Deus, tudo quanto espera. Se nós esperamos, se nós confiamos, se nós rezamos e pedimos a salvação, nosso Senhor vai nos dar. Mas um aspecto interessante dessa passagem é que os discípulos eles não confiaram em si mesmos. Olham que eles eram pescadores, eles conheciam bem o mar da Galileia. Eles sabiam, mas eles viram que naquela situação não tinha jeito. E então eles voltaram-se para Deus, eles confiaram mais em Jesus. A única saída ali era nosso Senhor do que em si mesmos e na sabedoria de pescadores. Há uma história interessante que um certo comunicador chama de síndrome do general Sedgwick. É um general norte-americano que numa batalha nos Estados Unidos em 1864, ele morreu com um tiro ao longe avistar os inimigos. Esse general, ele morreu com um tiro no olho esquerdo. E a última frase dele foi para os seus companheiros: imaginem, se eles vão acertar aqui a mim, não acertariam nessa distância nem um elefante. Essa foi a última frase dele. Sem sequer acabar de pronunciar esta última palavra, ele caiu morto com um tiro no olho esquerdo.
Essa síndrome é a síndrome daqueles que acham que não vão ser atingidos, aqueles que acham que são impecáveis, confiam demasiado em si mesmos, nas suas forças e por isso vão cair, desculpa a expressão, feito bananeira. Sim, quando nós confiamos em nós mesmos, Deus nos relega aos fracassos, aos pecados. Nós temos que confiar em Deus. Deus é que pode nos livrar. É Deus que pode nos tirar das tempestades, das tentações do demônio, do mundo, da carne. Mas nós temos que olhar, voltar os nossos olhos para Jesus. E mesmo que Ele esteja no fim da embarcação, na popa, dormindo, acordemos nosso Senhor com a nossa oração. Então, desconfiança de si mesmo. Outro aspecto interessante é que Jesus, Ele então impera sobre a água e o mar, mostrando assim que Ele é Deus. Ele é Senhor de todos os elementos. A Deus nada é impossível. Mesmo que sejam grandes as nossas tempestades, Deus pode tudo. Deus tem poder sobre todas as coisas. Ele pode transformar uma grande tempestade numa grande bonança. E São Paulo, na primeira leitura, também nos remete, muitas vezes, ele nos fala que, muitas vezes, essas tempestades da nossa vida podem surgir pela convivência com o próximo. E São Paulo diz, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor mútuo. Nós temos, muitas vezes, que nas tempestades da convivência com os outros, principalmente familiares, a convivência com o esposo, com a esposa, com os filhos, com os pais, nós precisamos acalmar essas tempestades com a caridade. Com a caridade, com a paciência, nós também fazemos com que as tempestades elas sosseguem. Portanto, nesse evangelho, dessa leitura, desse quarto domingo, nós concluímos com as 3 reflexões. Primeiro, nós devemos querer estar sempre na barca de nosso Senhor, que é a Santa Igreja. Nós temos que pedir a nosso Senhor na oração constante e contínua, principalmente no meio das tentações, que Ele acalme as nossas tempestades. Vamos dizer a nossa oração pessoal, acalma, Senhor, a minha tempestade. E depois gritarmos, sempre como os apóstolos, com muita confiança, salvai-nos, Senhor, porque pereceremos sem a vossa ajuda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.